Transformado em sede oficial do Poder Legislativo em Goiás em 1962, o edifício situado na Alameda dos Buritis guarda incontáveis histórias, construídas por acontecimentos e também por pessoas que por aqui já circularam. O auditório, situado no lado esquerdo do saguão de entrada, materializa essa perspectiva histórica. Palco de eventos variados, como comissões parlamentares de inquérito, seminários e audiências públicas, o auditório leva o nome do ex-deputado Manuel da Costa Lima. Integrante da 9ª legislatura, ele faleceu precocemente aos 37 anos de idade, fato que pôs fim a uma trajetória política em ascensão. Nascido na zona rural de Serranópolis, região sudoeste do estado, em 1943, Costa Lima é o caçula de uma família de 10 irmãos. Desde a infância, o futuro parlamentar já dava sinais de características muito bem-vindas para a vida pública. Ele foi um pouco diferente dos outros meninos. Ele nunca brigou, nem no tempo de menino. Ele era uma criança, gostava de brincar, mas brigar não. Se os colegas dele começavam, ele ia lá, ajeitava eles. Isso ele levou a vida toda desse jeito. Ele nunca brigou com ninguém. Aos 10 anos de idade, Costa Lima veio com a família para Jataí. Foi aqui, após concluir o curso de Direito e de conhecer as dificuldades locais e também de outros municípios do sudoeste goiano, que ele iniciou sua trajetória política. Ainda sob os efeitos do Ato Institucional número 2, que estabeleceu o bipartidarismo no país, Costa Lima inicia sua carreira política pelo MDB, legenda oposicionista que ele ajudou a fundar em Jataí. Por ela, elege-se deputado estadual por 2 mandatos, em 1974 e em 1978. Ele, desde menino, ele já tinha vocação. Ele gostava de subir em mesa, fazer discurso, essas coisas, e cresceu com aquilo. E aí entrou, ajudando os outros. Candidatava, ele ajudava, até que chegou a vez dele, ele candidatou e ganhou. Já no primeiro mandato, o deputado se casa com Sebastiana, com quem teve a única filha, Andreia. Ele era muito disciplinado com a profissão. Agora, assim, dentro de casa, super brincalhão. Para mim, ele era lindo, né? Elegante, alto, grande. E eu lembro que eu sempre vestia o terno dele, porque ele estava sempre extremamente alinhado, né? Então, ele sempre levava o terno para o meu quarto e eu vestia. Ele virava e eu que vestia o terno dele. Então, sempre muito alinhado. E muito bonito. Só me lembro dele ser muito grande e bonito. Contemporâneos da 9ª legislatura, os então arenistas Helenês Cândido e Wander Arantes garantem que as divergências político-ideológicas se restringiam ao plenário. Era incapaz de tomar uma iniciativa que fosse contra mim. Ele nem uma vez, jamais. Eu representava Mineiros e Santa Helena, cidades importantes do sudoeste. Ele representava Jataí. Portanto, a gente era da mesma região, com os mesmos costumes, ideias antagonistas por questões da sigla partidária. Mas sempre tivemos um grande relacionamento, de quando em vez ele até inclusive almoçava na minha casa. O convívio harmônico com adversários políticos é atribuído à personalidade de Costa Lima. Tido como conciliador, ele buscava ressaltar os pontos comuns, mesmo entre aqueles que estavam em lados políticos opostos. Defendia muito a classe mais fraca, sempre. Era a tendência dele. Não criava caso, como ele não teve nenhum inimigo, os adversários dele eram amigos dele. Todos, os colegas dele. Você precisa falar do fulano, não é meu dever, não. Meu dever é ver o que é preciso fazer e o que nós podemos fazer. Vida dos outros a gente deixa para lá. Ele era uma pessoa realmente espontânea, alegre,
certo? Mas ele realmente, para dizer com toda sinceridade, eu o admirava muito pelas suas atitudes, comportamento. Ele sempre foi um deputado brilhante. Ele era realmente alegre, né? No bom sentido da palavra alegria. De bom relacionamento, de bom convívio e especialmente um homem aberto ao diálogo. Ele era um político, ele era um deputado, ele era uma pessoa que trabalhava para o povo, em benefício próprio nenhum. Ele não pensava nele, tanto que enquanto ele trabalhava, ele não pensava em ter casa, em construir patrimônio, em construir nada. Teve esse apartamento porque foi uma obrigação da minha mãe, né? Ela obrigou ele a financiar isso. Mas assim, como político, uma pessoa extremamente dedicada. E ele vibrava. Foi na tarde chuvosa do dia 30 de outubro de 1981, após um bate-papo informal com alguns jornalistas que cobriam o dia a dia aqui na Assembleia, que Costa Lima acabou morrendo em um acidente de avião. Ele e mais 3 aliados de partido seguiriam para Paranaiguara, região sul do estado, onde fariam alianças políticas, já de olho nas eleições do ano seguinte. Eu ia subindo a escada da Assembleia, ele ia descendo assim, meio apressado. Eu falei, uai, Costa Lima, que pressa é essa? Foi, ele disse, não vou parar não, porque o avião está me esperando, né? E depois nós tivemos a triste notícia da queda do avião e a morte dele. No avião, um monomotor, havia mais 4 pessoas além de Costa Lima. Entre elas, o suplente de deputado federal Júlio Sebastião de Aguiar e o vereador de Goiânia, Edmundo Rocha. Um dia anterior, ele estava sentado, eu me lembro bem, na sala de televisão, né? A gente estava assistindo TV e eu ao lado dele falei, pai, não viaja amanhã, porque o avião vai cair, você vai morrer. Aí ele falou, que é isso, André, você sabe que eu morro de medo de avião, não, pai, não viaja de avião, porque o avião vai cair, você vai morrer. Então, assim, isso eu tenho essa lembrança como se fosse ontem também. E no dia da morte a gente foi para Jataí na frente com o motorista e o avião, na verdade, ele explodiu, né? Ele começou a pegar fogo e teve uma explosão. Então, assim, tem imagens dele, pessoas que viram, eles tentando tirar o peso, porque até onde se sabe foi excesso de peso. Então, tem imagens deles tentando jogar o peso fora, sabe, que eram papéis de campanha, né, para poder aliviar um pouco o peso, mas eu acho que não teve, assim, uma perícia muito confirmativa. Ele tinha medo de voar. Acho que foi o 2º ou 3º voo que ele deu. E naquele dia, eu tenho um mano mais velho que é piloto, foi piloto. Meu mano foi lá, falou, não voa hoje não, porque hoje o tempo está ruim. Aí, ficaram quietos. Quando foi mais tarde, deu uma clareadinha, aconteceu o desastre. A tragédia deixou perplexos amigos, aliados políticos e colegas de parlamento. Suspendeu a sessão na hora e fomos aguardar a chegada do corpo, certo? Então, houve realmente assim, uma manifestação dos deputados de muito pesar, né? Porque, embora ele fosse da oposição, nós tínhamos admiração por ele, todos os deputados. Foi uma perda muito grande para o mundo político de então. Tanto é verdade que a Assembleia Legislativa, que tinha uma maioria esmagadora do partido contrário ao Costa Lima, deu a um dos seus auditórios o nome de Auditório Costa Lima. Daí é a prova cabal do relacionamento dele com toda a Assembleia. Naturalmente, para a família, a perda foi ainda mais severa. Andréia, com então 6 anos,
teve sua vida redefinida pela ausência do pai. Foi horrível. Eu não esperava aquilo. Foi curto e foi intenso, porque assim, eu falo, eu nunca tive um pai brigando. Eu me lembro que assim, a única vez que eu dei uma birra, que eu era birrenta, né? Criancinha chatinha, assim, queria tudo na hora e ao tempo, né? Então, assim, a única vez que ele me deu uma surra assim, uns tapas no bumbum, ele foi até lá em Jataí. Ele saiu, comprou um saco de balinha, morrendo de medo, me entregou, assim, ele teve medo da minha reação por ele me dar uma bronca durante a vida inteira. Eu lembro que nessa bronca até a casa estava cheia de político no dia e ele ficou todo preocupado porque brigou comigo na frente dos outros, né? E saiu, comprou um saco de balinha e me entregou como quem quisesse pedir desculpa por eu ter brigado com você, né? Mas assim, o que eu lembro, a minha memória dele nunca foi um dia ruim. Em 6 anos, assim, nossa, são fantásticas. As poucas que tem são sempre as mesmas, né? Mas são preciosas. Por isso que eu acho que eu enxergava ele tão grande, porque ele era um herói. Assim, eu tenho a imagem de eu vestindo o terno dele como se eu estivesse vestindo um príncipe. Um pai príncipe. Em 1981, o regime militar já dava claros sinais de desgaste, o que permitia manifestações mais contundentes pela reabertura democrática. Líder do PMDB na Assembleia, Costa Lima não poupava críticas à situação do país e também ao governo do estado, que tinha à frente Ari Valadão. Seu último discurso na tribuna, no mesmo dia de sua morte, reflete essa insatisfação. A forte comoção pela morte repentina provocou uma onda de homenagens à vítima. Em Jataí, além de uma escola, há também uma avenida no centro da cidade que leva o nome de Costa Lima. Na Assembleia Legislativa, o nome dele, dado ao auditório, foi oficializado em resolução do dia 1º de outubro de 1986, assinada pelo então presidente, deputado Eurico Barbosa. Passados quase 37 anos da morte de Costa Lima, o retrato na parede do auditório é apenas uma singela homenagem, uma tentativa de eternizar seu nome e seu legado político. A honestidade nele não era uma virtude, não era assim, era ele. Ele era a honestidade, não era assim, eu preciso ser um político honesto. Não, ele era, simplesmente ele era, ele não se esforçava para ser. Além disso, eu acho que a alegria. Ele não dava importância para pouca coisinha, ele queria era viver. Ele viveu até os 30 e poucos anos, ele viveu muito intensamente. Ele não queria perder tempo.